Amados, não sei se os irmãos podem imaginar a alegria que eu estou. Ver a igreja retornando, ver a escola bíblica dominical retornando, ver o Ministério da Família realizando aquele trabalho na última sexta-feira, a juventude no sábado, os coros retornando, escola bíblica dominical, o CMA, o berçário. Louvado seja o nome do Senhor. Dois textos iniciais. Gênesis capítulo 1, verso 27. Vamos ler juntos? Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós somos criaturas de Deus, criação de Deus. Criados à imagem e semelhança dele. Seres morais, seres espirituais. Homem e mulher os criou. Amém? E o outro texto que temos lido também para os irmãos é a primeira carta de Pedro, né? 1 Pedro no capítulo 1. E diz assim, vamos ler também? Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Agora sim, meus irmãos, o texto que vai nos servir de base para a reflexão desta manhã, quando estaremos falando sobre vida comprometida com Deus. Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 11. Quero ler os versos 8 e 9, depois os versos 17 a 19. Aos Hebreus, capítulo 11, versos 8, 9 e depois 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. E essa palavra, meus irmãos, encontra guarida, encontra lugar especial no coração de cada um de nós. Amém? Amém. Queridos, eu quero começar essa reflexão citando a letra de um cântico escrito por Asaf Borba, muito conhecido dos irmãos, já cantamos muito, que fala sobre a fidelidade de Deus. Esse cântico diz: em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor.
E não sei se eu diria o estribilho desse cântico diz assim: Deus é fiel, fiel. Acima de todas as coisas, eu sei que Deus, você sabe disso também? Deus é fiel. Toda a palavra de Deus se cumpre, literalmente, sem falha. Deus não erra, Deus não mente, Deus não engana, Deus não comete equívoco. Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. Deus, com base, meus irmãos, tem como base a sua palavra, nos guia, e aí podemos ter essa confiança. Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua fidelidade, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua compaixão, que se renova cada manhã, há muitos já teríamos sido consumidos. Porque nós somos negligentes, somos teimosos, somos desobedientes, somos transgressores. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, apesar de sabermos perfeitamente dessa verdade, estarmos convictos da fidelidade de Deus, sabendo que Deus cumpre todas as suas promessas, que Ele nos guarda, nos protege, Ele supre as nossas necessidades, infelizmente, nem sempre nos comprometemos com Ele. Nem sempre estamos comprometidos com a sua palavra e com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensa em compromisso, nós nunca associamos compromisso com algo que não gostamos ou que não damos importância. Pelo contrário. Se amamos alguém, nós estamos comprometidos com esse alguém. Da mesma forma, meus irmãos, se você se importa em obedecer a Deus, não há alternativa, você tem que se comprometer com a vontade dEle. Como cantamos há pouco, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu desejo, mas o desejo dEle. Não os meus caminhos, mas os caminhos do Senhor. Não há como estarmos professando com os lábios essas verdades tão preciosas a respeito de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia do Senhor, do perdão que Ele nos oferece, da salvação eterna que temos assegurada por Jesus Cristo. Não há como sabermos de tudo e proclamarmos tudo e não nos comprometermos com Ele. Recentemente pregamos para os irmãos, para essa igreja, Jesus Cristo falando sobre o primeiro e mais importante dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com o coração, com a alma, com o entendimento, com todas as nossas forças. Jesus se referiu ao mandamento que estava lá no Velho Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a alma e com todas as forças. E ele acrescentou com entendimento, com inteligência. Fruto da mente, da razão, da lógica, do querer, da vontade submissa ao Senhor. Então não há como, meus irmãos, estarmos dizendo que Deus é todas essas coisas maravilhosas se não nos comprometermos com Ele. O que significa, então, comprometimento com Deus? Aí eu deixo uma pergunta que cada um responde a si mesmo diante do Senhor. Você é comprometido com Deus? Esse Deus que você proclama que é fiel, esse Deus que você reconhece que é o seu Senhor e Salvador, você está comprometido com Deus? O Senhor Jesus Cristo certa vez disse àquela multidão, aos seus apóstolos, está lá escrito em Lucas capítulo 14, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez pudéssemos, usando uma outra palavra para entender essa palavra de Jesus Cristo, dizer assim, não pode dizer que é comprometido por mim, comigo, diz Jesus Cristo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, não pode dizer que está comprometido comigo. E aí a gente começa a entender, meus irmãos, que o compromisso com Deus exige renúncia do nosso eu. Quantas vezes, nas mais diversas situações, nós nos apoiamos
nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, nos apoiamos no eu acho que nada tem a ver. O que que tem? Todo mundo faz. E nós vamos usando essas expressões como desculpas, como argumentos para não estarmos comprometidos com Ele. E aí dirigimos a nossa vida fazendo coisas que agradam tão somente ao nosso coração, desobedecendo à vontade expressa de Deus em sua palavra. Em detrimento da vontade de Deus, nós fazemos apenas o que nós achamos que deve ser feito. Por isso, quando voltamos o nosso olhar, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós precisamos abdicar dos desejos da natureza pecaminosa, da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, que tudo isso pende para o pecado. Precisamos renunciar às filosofias que nós encontramos aí nesse mundo sem Deus. Precisamos rejeitar as ideologias inventadas pelo homem, as ideologias desse mundo que estão sendo dominadas por Lúcifer, o príncipe das trevas, e nós não percebemos isso, irmãos. Infelizmente, muitos crentes em Jesus Cristo não estão mais dispostos a abrir mão dos seus projetos pessoais em prol do reino de Deus. Em primeiro lugar está a sua satisfação pessoal. Depois, em segundo lugar, a vontade de Deus. Aí eu volto à pergunta feita há pouco. Nós estamos comprometidos com Deus? Ou ainda, até que ponto estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, para que a vontade de Deus se cumpra plenamente em nossa vida? Abrimos a Bíblia e encontramos algumas situações onde Deus coloca seus filhos à prova para testar e revelar seus corações diante dele. E eu creio, meus irmãos, não sei se eu estarei falando alguma bobagem aqui, mas eu creio que a pandemia foi permitida com Deus como uma forma de prova também para testar o seu próprio povo. E fomos testados. Muitos já sucumbiram. Muitos já abandonaram as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Muitos já abandonaram a fé. E possivelmente não retornarão. Outros já estão cambaleando. Mas graças a Deus por aqueles que permaneceram e venceram a prova. Quando falamos nessas provas, é o caso de Israel no deserto, quando Deus então provou o coração do seu povo para ver se aquele povo iria permanecer ou não fiel à sua vontade soberana do Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. O Senhor diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Talvez se essa palavra fosse dita agora, nesse momento, seria assim: e te lembrarás de todo esse tempo pelo qual o Senhor teu Deus te guiou na pandemia, esses 2 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Aplicando essa palavra à situação de hoje. No livro de Gênesis nós encontramos também, meus irmãos, um grande teste pelo qual Deus provou o coração de Abraão. Deus, para testar a fé de Abraão, ordenou que o mesmo sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da sua velhice. Isaque, é interessante, era o filho da promessa dada por Deus àquele patriarca. Está lá em texto dizendo: Sara, tua mulher, te dará um filho, te chamarás Isaque, estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança perpétua para a sua descendência. E Abraão mostrou-se fiel, sendo provado por Deus, se saiu vitorioso em sua fé. E nos deixa algumas lições importantes, meus irmãos, a serem aprendidas. Quinta-feira passada, quando estudando o livro de Pedro, a carta de Pedro, disse aos irmãos que a prova não é que Deus esteja querendo saber o que é que vai no coração de Pedro, o que é que vai no coração de Abraão, o que é que vai no coração de Arlésio. Deus não precisa saber disso, ele sabe exatamente o que vai na nossa mente e no nosso coração. Quando ele provou Abraão, que ele deu, na verdade, a oportunidade a Abraão para confirmar a fidelidade de Deus, o Deus fiel que cumpre a sua palavra. Deus não tinha prometido?
que através de Isaac teria uma descendência, uma aliança com toda a sua descendência. Então ele sabia disso. Naquele momento de prova, aquela prova em que ele foi submetido, trouxe firmeza, solidificou a fé de Abraão. E ele se tornou o que nós chamamos de o pai da fé. Amigo de Deus, pela fidelidade, pela confiança, pelo coração entregue à vontade de Deus. Então eu quero nessa manhã, meus irmãos, compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender com Abraão. E a primeira delas é com Abraão, nós aprendemos que uma vida de comunhão com Deus requer prontidão. Prontidão. Compromisso com Deus não é para amanhã, irmãos. O compromisso com Deus não é para depois, jovem, terminar a faculdade. O compromisso com Deus, querido, não é depois que vem a aposentadoria. O compromisso com Deus é hoje, é agora, não é amanhã. Prontidão. Gênesis capítulo 22, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, ou seja, depois de um tempo em que Abraão esteve peregrinando na terra dos filisteus, diz o texto, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão? E esse lhe respondeu, eis-me aqui. Deus chama. Aliás, já em Gênesis 12 já havia essa prontidão de Abraão, não é? Quando diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e irei, e você irá para uma terra que eu quero. E Abraão imediatamente cumpriu a vontade de Deus, prontidão, e saiu para uma terra sem saber para onde ia. Deus não estava chamando? Ele não confiava em Deus? Vamos lá. O mesmo aconteceu também com o profeta Elias, meus irmãos, que ouviu do Senhor a pergunta, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Elias? Senhor, vou para um seminário, vou fazer teologia, vou me batizar em uma igreja, vou fazer isso. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão. Essa mesma prontidão nós encontramos com os apóstolos, Pedro, André, Tiago e João. Estavam lá pescadores, pescando no seu trabalho, na sua rotina, na sua profissão. Microempreendedores, participantes lá do MEI. E Deus disse, vem. E Jesus disse, venha. Eu vos farei pescadores de homens. Não deram baixa no CNPJ, não foram a lugar nenhum, imediatamente deixaram as suas redes, abandonaram e seguiram Jesus Cristo. Se tornaram homens que transtornaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Foi assim com Paulo, Saulo de Tarso. A autoridade que tinha, saiu para prender crentes em outra cidade, que não era da sua jurisdição, mas teve autoridade e foi lá perseguindo a igreja, porque entendia que assim era a vontade do Senhor. E lá, quando encontra com o Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem te persegues. Ele estava perseguindo a igreja, perseguir a igreja é perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo. Naquele momento, o Saulo se transformou de imediato e se tornou o apóstolo aos gentios como nós conhecemos. Que extraordinário homem de Deus. Lembramos da história de Noé. E na história de Noé tem muitos pontos interessantes, meus irmãos. Quando Deus chamou Noé e disse, construa uma arca porque eu vou destruir o mundo, a arca será a preservação sua e da sua família, Noé tinha apenas 500 anos de idade. Jovenzinho. E de imediato se prontificou sem questionar, sem saber porquê nem como. E levou muitos e muitos anos construindo aquela arca, possivelmente sendo ridicularizado, chamado de louco. E ele constrói. E cumpriu a missão do Senhor. Dar a uma pessoa da idade avançada o papel de construir a primeira embarcação marítima da história é algo que somente Deus poderia fazer. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer, no tempo em que Ele quer e da forma que Ele quer. O que nós precisamos tão somente é prontidão. Eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, que nós precisamos aprender com Abraão, em primeiro lugar, isso. Não coloque impedimento nos propósitos de Deus para a sua vida. Vamos parar de dar desculpas.
Vamos parar de nos esquivar, de fugir do papel que Deus tem confiado a cada um de nós, da missão que Ele nos tem dado. Se Noé, sendo avançado em idade, foi útil aos propósitos de Deus, por que é que você duvida que o Senhor pode usar você para abençoar a sua família, irmãos? Para abençoar os seus amigos, para abençoar os seus colegas de trabalho, para abençoar os seus vizinhos, para ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar vidas, para transformar vidas. O impedimento é apenas no nosso querer, no nosso coração, na nossa vontade. Porque quando nós nos prontificamos, eis-me aqui, Senhor, que a tua vontade seja feita, Deus capacita. Deus dá graça. E aí a gente pode honrar e glorificar o Senhor através do nosso viver. Como Abraão, como Noé, como Elias, como tantos outros que se colocaram de imediato nas mãos de Deus, atendendo o seu chamado. Deus está lhe chamando. Chamado não é apenas, irmãos, um chamado para ser missionário na Índia, na China, na Ucrânia, no Japão, na África. A gente às vezes tem esse equívoco, comete esse equívoco, né? Ah, não, eu nunca fui chamado por Deus. A gente imagina que abandonar tudo para ir. Não, Deus nos chama e nos convoca e nos dá responsabilidade e coloca em nossa vida uma missão a ser cumprida entre os familiares, entre os amigos, entre os colegas, entre os irmãos que estão próximos a nós, a vizinhança, na própria igreja do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente apresenta desculpa dizendo, não, eu não sou chamado. Sim, você é chamado, meu irmão. Você é chamado, minha irmã. Deus tem uma missão para você. O que você precisa entender de imediato é dizer, Senhor, e dizer, eis-me aqui. E Deus vai te dar essa missão. E você terá discernimento. Compreenderá o que Deus quer na sua vida. E Ele estará lhe capacitando. Assim como capacitou Abraão, Noé, Elias e todos os profetas e os apóstolos e cada um de nós nesse tempo. Prontidão. Aprendemos com Abraão, como pai da fé. Se colocou imediatamente. Mas a segunda lição que eu aprendo com Abraão, meus irmãos, é que a vida de comunhão com Deus requer obediência sem questionamento. Abraão se prontificou e obedeceu. Não questionou. Eu imagino, pastor, João Miguel e os demais pastores estão aqui, pastor Tílio e outros, pastor Jonair. Eu imagino que Abraão poderia, acho que Deus não repreenderia Abraão se ele fizesse assim. Ele poderia dizer, Senhor, deixa eu entender, eu quero fazer a tua vontade, estou pronto para fazer a tua vontade. Mas o Senhor prometeu que através desse filho que o Senhor me deu, haveria uma descendência numerosa, maior do que as estrelas do céu, e o Senhor agora está pedindo, ele poderia perguntar isso. Seria lógico, mas não. Lá em Gênesis 22, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu imagino que dura, pastor René, foi aquela palavra do Senhor, Deus para Abraão. Mas o velho patriarca não titubeou. E o texto diz que ele apressou-se a obedecer a Deus. Apressou-se a obedecer a Deus. Toma um servo que o acompanhou durante um certo tempo, lá o animal para carregar a lenha, o filho, e começa a andar aquela caminhada. Eu imagino o que passou na mente, no coração daquele homem durante a caminhada até chegar a Moriá. Imagino, se é que eu consigo imaginar. Deus pediu, Deus prometeu que através desse menino seria a descendência multiplicada. Agora Deus, mas a carta aos Hebreus diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ou seja, ele sabia que o filho seria morto. Ele não duvidou.
Ele não pensou, não, Deus está só me provando, mas na hora H não vai acontecer, não. Ele sabia, disse, eu creio que meu filho poderá ser ressuscitado pelo Senhor, se o Senhor assim quiser. Permaneceu e obedeceu. Aí eu me lembro do profeta Samuel, quando repreendeu o rei Saul, quando disse lá em 1 Samuel capítulo 15, Saul, Deus se agrada da obediência e não de sacrifícios. Deus pediu algo e Abraão obedeceu, prontamente obedeceu a palavra do Senhor. Me lembro de Pedro e os demais apóstolos, ao ser repreendido pelas autoridades, para não mais testemunharem de Cristo, lá em Atos capítulo 5 ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer é o que Deus quer. Aí outro dia, lendo a experiência de um pastor lidando com as suas ovelhas, ele disse que pregou uma certa ocasião no púlpito da sua igreja, dizendo que muita gente vai deixar de entrar no céu por causa de 45 centímetros. Muita gente vai deixar de entrar no céu por causa de 45 centímetros. E ele explicou que 45 centímetros é mais ou menos a distância entre o cérebro e o coração. Há muita gente que entende, que compreende, que sabe, que até defende que Deus é fiel, que Jesus é Senhor, que Jesus é o único Senhor, é caminho, verdade e vida para termos. Sabem disso, mas não entregam seus corações. Que Deus mais quer, meus irmãos, de todos nós é que nós entreguemos o coração. Ou seja, a nossa vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Dá-me o teu coração, filho, diz a palavra do Senhor. Às vezes entende, nós crentes em Jesus Cristo, quantas vezes nós mesmos entendemos perfeitamente o que Deus quer da gente, a missão que Ele coloca nas nossas mãos para serem cumpridas, para ser cumprida, a vontade dEle expressa, a gente sabe exatamente o que fazer, o Espírito Santo trabalha na mente e no coração da gente, nos ensina, nos faz lembrar de alguns versículos, de algumas exortações, de algumas verdades, nós entendemos tudo isso, mas o coração não entrega, não se rende, não se humilha. Não se rende ao Senhor. Os judeus, os israelitas, os escribas, os religiosos, os fariseus, os saduceus daquela época, conheciam perfeitamente as Escrituras, meus irmãos. Eles eles memorizavam as Escrituras sagradas. Sabiam, intelectualmente sabiam toda a lei, mas o coração não pertencia ao Senhor. Aí Jesus Cristo, lá em João capítulo 5, 39, diz, repreendendo os fariseus e os escribas, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Eles sabiam, liam as escrituras, mas não obedeciam. Não havia prontidão. Não havia obediência à palavra de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, entenda isso. O que realmente agrada ao Senhor é nossa obediência. Obedecer sua palavra, obedecer a sua voz. É a obediência que nos leva a um relacionamento íntimo com o Senhor. É a obediência que nos faz comprometidos com o Senhor, com a sua palavra e com a sua pessoa. É obediência. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Irmão, se lembra que Jesus diz lá em capítulo 14 de João? Quem tem os meus mandamentos e o quê? E os guarda, em outra tradução, lhes obedece, esse é o quê? Me ama. E aí continua o texto, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos, que sabe de qual é salteado, os 10 mandamentos e toda a Escritura Sagrada e todos os ensinamentos de Jesus Cristo, se você sabe, e os guarda, no sentido de obedecer, de cumprir, de fazer a vontade do Senhor, esse me ama, será amado por meu Pai, eu também me amarei e me manifestarei a Ele.
E quando a gente fala em obediência, meus irmãos, o exemplo maior que nós encontramos é do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, que os irmãos conhecem tão bem. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, os grandes homens, heróis da fé, passados, apóstolos, a igreja primitiva, os crentes em nosso Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo, obediência a Deus. Aí eu cito um teólogo, A.W. Tozer, num dos seus livros, falando sobre obediência, ele diz assim: para evitar o erro da salvação pelas obras, para evitar os erros da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto, de salvação sem obediência. Não é verdade isso? Irmão Abdias, Daniel, de Augusto. Que verdade. Não, a salvação não é pela salvação, é pela graça, pela fé. Sim, é verdade. Aí a gente se pega nisso. Não, obras não. Não. Aí Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as obras. E eu mostrarei pelas obras da minha fé, ou seja, pela obediência, pelo cumprimento da vontade de Deus, pela realização da missão que Ele tem designado para cada um de nós. Quando nós a cumprimos prontamente e obedecendo, nós estamos comprometidos com o Senhor e glorificando a Deus. Benjamin Franklin, político americano no século XVIII, século XIX, no início do século XVIII, até o final do século XVIII, filósofo, cientista americano, ele disse uma coisa que eu achei preciosa e quis compartilhar com os irmãos. Ele escreveu, disse assim: quantos guardam a data do nascimento de Cristo? Mas acrescenta, quão poucos são aqueles que guardam seus preceitos. Oh, é mais fácil respeitar feriados do que os mandamentos. Não é verdade isso, Ana Paula? Feriado? Não, Natal não posso trabalhar. Não, Natal é feriado e a gente tem que guardar. Páscoa, sexta-feira da paixão, temos que guardar. E esses feriados religiosos nós achamos uma maravilha, porque não há trabalho, estamos em casa, folgado, viajamos para o lazer. E os preceitos? Benjamin Franklin tem razão. Muita facilidade guardamos os feriados da cristandade. Mas temos dificuldade de guardar os preceitos do Senhor, de obedecer os seus mandamentos. Aí eu volto para Abraão, capítulo 22 de Gênesis, versos 4 e 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, meus irmãos, voltaremos para junto de vós. Não diz voltarei. Ele iria cumprir o que Deus mandou, mas cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Voltaremos. Acreditava que de alguma forma milagrosa Deus iria restituir o seu filho, mesmo após o sacrifício, pois ele confiava na imutabilidade das promessas divinas e no caráter do Criador. Deus não prometeu? A palavra deles iria cumprir, né? Deus não vai mudar. Deus é fiel, vai cumprir. Então Hebreus diz assim, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Deus jamais vai deixar de cumprir as suas promessas. Deus não muda, Deus não falha, Deus é fiel. Então nós temos que confiar em Deus e ir adiante. Não podemos nos apoiar apenas no que nós estamos vendo, até ver o agir de Deus. Não, nós temos que crer no agir de Deus, mesmo que não consigamos enxergar, mesmo que não possamos sentir, pegar. Se Deus prometeu, Ele é fiel, vamos cumprir. Não é isso que Mateus 6,33, Jesus Cristo nos diz? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o que mais?
As demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? O suprimento das nossas necessidades, porque ele falou dos passarinhos, que Deus alimenta, dos lírios do vale, dos lírios que Deus veste. Então, se Deus cuida dos passarinhos e não vai cuidar de nós? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Sua palavra é a verdade, por isso nós devemos confiar em tudo que vem do Pai. Por isso a palavra de Deus diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu levei durante algum tempo, os irmãos se lembram desse púlpito, de um versículo bíblico que eu recitei muitas vezes. Recitava todas as quintas-feiras, todos os domingos. Salmo 9, verso 10, que diz assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Abraão confiava no Senhor, conhecia o nome do Senhor. O eu sou, o eterno, o justo, o verdadeiro, o criador de todas as coisas, o Senhor soberano. Abraão cria. Por isso, Abraão prontamente atendeu o chamado em obediência à vontade do Senhor. Mas eu quero caminhar um pouco mais. 11h30, dá para a gente chegar até meio-dia e meio, não dá? Outra lição que a gente aprende com Abraão, meus irmãos. Uma vida de comunhão com Deus requer fé na provisão divina. Gênesis capítulo 22, verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar onde Deus livrou seu filho. E o nome daquele lugar passou a se chamar O Senhor Proverá, Jeová Jiré. Deus mostrou-se fiel, providenciou o cordeiro para o sacrifício em lugar de Isaque. Um carneiro que estava preso pelos chifres entre os arbustos foi a resposta divina. E o anjo falou a Abraão que o seu filho não necessitaria mais ser sacrificado, pois o patriarca havia sido aprovado por Deus no seu teste de prontidão, de obediência e de fidelidade ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, às vezes a gente é provado. No contexto da família, quando a gente passa por algumas lutas, com dificuldades no relacionamento, ou nas necessidades que surgem na família, ou no trabalho, quando somos injustiçados, perseguidos, incompreendidos, ou no mundo, em modo geral, e até na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante não é passar por tudo isso e ser provado. O mais importante é a resposta que nós damos à provação. Porque se nós formos provados e não resistirmos e entregarmos o ponto e fazemos aquilo que a gente bem entende, não tem aprovação. Mas quando a gente é provado e permanece fiel, como Josué e Caleb foram fiéis ao Senhor, como Moisés foi fiel ao Senhor, como Abraão foi fiel ao Senhor, nós experimentaremos a bênção do Senhor, a provisão de todas as nossas necessidades. Um dos grandes homens da história do cristianismo chamava-se Charles Spurgeon, grande pregador britânico. Passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Teve um tempo enorme com depressão, mas nunca deixou de pregar a palavra de Deus. Conta-se que em uma certa ocasião ele estava voltando para casa após um dia de trabalho, sentindo-se cansado, sentindo-se abatido, triste. Ele disse que de repente veio à sua mente a frase: a minha graça te basta. E aquela frase veio à sua mente e ficou batendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então aí ele começou a pensar em algumas coisas. Ele disse: eu comecei a pensar no peixe, que nadando em um rio quase seco, poderia temer ficar sem água para beber, mas que ouve a palavra tranquilizante: beba o quanto quiser, pequeno peixe, minha água é suficiente para você. Spurgeon também pensou a respeito de um alpinista escalando uma montanha, temendo não ter mais oxigênio e ouvindo: respire, jovem, encha o seu pulmão, o meu oxigênio é suficiente para você. Aí o Spurgeon conta que naquele momento, ele disse que pela primeira vez, as palavras dele escritas foram essas: eu experimentei a alegria que Abraão sentiu
quando ele se regozijou com a provisão de Deus. A alegria que tomou conta do coração de Abraão. E prontamente, em obediência à palavra do Senhor, vai sacrificar o seu filho. E ouve Deus dizer: basta, Abraão, não. E a provisão de Deus, o carneiro aparece ali. E ele deve ter dado muitas glórias a Deus, muitas honras ao Senhor, muitas aleluias ao Senhor. Porque o Deus que ele cria, fiel, imutável na sua palavra, no seu caráter, providenciou o carneiro em substituição ao seu filho para ser sacrificado. Aí eu me lembro de Davi também, grandes experiências, extraordinária experiência, e ele poderia ter resumido todas as suas experiências ao escrever o Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Meus irmãos, às vezes a gente sente falta de coisas fúteis, desnecessárias. Mas aquilo que é necessário, Deus tem compromisso conosco, Deus supre todas as nossas necessidades. E Davi experimentou isso, e Abraão experimentou isso. Não importa, meu querido irmão, quão grande seja a sua necessidade, o poder de Deus é maior do que qualquer necessidade que você tenha. Se as nossas tentativas, se as suas tentativas foram frustradas, se a escuridão que o envolveu não permite que você veja uma luz no fim do túnel, se as suas esperanças parecem desaparecer, é hora de levantar a cabeça, de respirar fundo o oxigênio da graça de Deus. E saber que Deus tem provisão suficiente para encher você de alegria, de paz, de certeza, de convicção, de bênçãos espirituais. Aí eu concluo dizendo: então, se queremos nos comprometer com Deus, nós precisamos desses caminhos, dessas atitudes. Prontidão, eis-me aqui. Obediência, confiança na provisão de Deus e certeza absoluta de que Deus que promete é verdadeiro. O caráter de Deus não muda, ele é imutável. E aquilo que ele faz com que cumpra tudo. Líderes, ponto por ponto, assunto por assunto, situação por situação, seja qual for, Deus está presente e fiel. Agora, o que nós precisamos, meus irmãos, talvez seja nos aplicarmos às disciplinas espirituais, uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, de comunhão com o Senhor e de serviço no reino de Deus. Aí sim, nós estaremos demonstrando o interesse de nos comprometermos com isso e perseverarmos nesse caminho, para, como Abraão, nos constituirmos também instrumento de Deus nesse tempo que se chama hoje, no seio da nossa família, entre os nossos amigos, entre os nossos colegas, na vizinhança onde nós estamos, nós podemos ser instrumentos de Deus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a alma, com o entendimento e com forças, você estará de fato, a exemplo de Abraão, comprometido com o Senhor. Mas a pergunta que fica finalmente, por último, que só você pode responder: é isso que você quer? Você quer estar comprometido com o Senhor? Só você pode responder. A decisão é sua. Amém? Vamos nos colocar em pé. E vamos orar. Eleve seu pensamento ao Pai. E pense no que você ouviu. O exemplo de Abraão, um homem comprometido com o Pai. Prontamente se colocou ao ser chamado por Deus. Foi obediente à ordem dada pelo Senhor. Creu na providência de Deus, na provisão de Deus. E foi aprovado por Deus no seu comprometimento com o Pai Celestial. E você? Pai Santo, obrigado pelo exemplo que a Tua palavra nos traz de Abraão. O amigo do Senhor. O pai da fé.
Somos fracos. E nem sempre, Pai Santo, temos obedecido. Nem sempre temos nos comprometido com o Senhor. Te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração, Pai. Para entendermos essa verdade, a necessidade de nos comprometermos com o Senhor. Mas que o mesmo Espírito nos capacite, nos conduzindo a prontamente colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Imediatamente dispormos o nosso coração para ser ocupado pelo Senhor. E que a nossa vida honre e glorifique o Teu nome. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus.